tava falando, cara, do seu começo, seu Pais irmão. médicos, o único que foi pro artístico. Foi. Aí, irmão, o que aconteceu? Porque é tudo muito intrínseco assim na minha vida. Hoje, teias da vida, né? São muito loucas, que a gente olha pra trás, a gente vê que tá tudo conectado. Mas quando a gente tá vivendo, de fato, a gente não consegue perceber isso, a gente só tá vivendo. Mas no momento que a gente consegue parar e olhar pra trás, você fala, nossa, aquilo aconteceu, abriu porta pra isso, e isso aconteceu só por causa disso, pra isso acontecer. Então a minha vida é toda muito desenhada, assim. Tem uma coisa maluca até, assim, cara, que quando eu era pequeno, minha família é do Piauí, né? E da parte da minha mãe. E minha avó tinha muitas irmãs. E cada uma com sua característica, e tinha uma que tinha sonhos, e ela era mística, e ela conseguia ver imagens, e até onde eu sabia, assim, essas imagens de certa forma se concretizavam. E eu lembro até hoje, cara, eu devia ter uns 12 anos, uns 12, 13 anos, acho que ainda não... Não, minto, eu já tinha perdido meu irmão, então eu já tinha uns 15. E aí chegou para mim uma mensagem dela, através da minha avó, dessa minha tia-avó, falando que ela tinha tido uma visão comigo, que eu tava num lugar alto, com um microfone, e tinha uma multidão de gente me ouvindo. Tinha 15 anos, irmão. Eu, tipo assim, nada disso passava pela minha cabeça ainda. Nada. E você não tinha flertado com nada disso, nada, né? Nada. Eu tinha sido o gato de botas na peça de teatro da No escola. máximo. Quando eu tinha 6 anos, era isso. E eu confesso que isso, de certa forma, ficou dentro de mim. Ficou dentro de mim. Se aconteceu porque ela falou porque aconteceu, isso a gente nunca vai saber, mas isso ficou dentro de mim. E aí, conforme as coisas foram indo, nós perdemos meu irmão. E mãe, cara. Mãe é um ser difícil de explicar, né? Um ser de outro mundo, assim. Então, e de entender também. Quando você vira pai, você entende sua pai, sua mãe. Guarda então. essa que você vai vir. Eu tava no maior luto da minha vida de ter perdido meu irmão. Que, como eu falei até então, eu tinha feito tudo pra seguir ele. Eu jogava basquete porque ele jogava basquete, eu jogava capoeira porque ele jogava capoeira, eu desenhava porque ele desenhava, ouvia rap porque ele ouvia rap, fazia as coisas todas iguais a ele. Fiz minha primeira tatuagem, muito moleque, pra chamar a atenção dele. Fazia de tudo pra ele me achar legal, né? Então eu tava num luto, assim, muito violento, assim, com pouquíssima idade. Aí minha mãe chegou um dia pra mim, pra me ajudar, pra tentar me fazer sair, despertar, e falou assim: terça-feira você vai num curso de teatro. Do nada. Aí eu falei, putz, ela falou assim, é isso que vai fazer bem pra você. Mas por quê? Da onde? Por que vai fazer bem pra você? Minha mãe é psicanalista. Minha mãe é presidente da Sociedade Paulista de Psicanálise, né? Caramba, nossa. Ela é cabulosa, ela é muito cabulosa. Dentro da cabeça dela, hoje eu consigo ver. Ela conseguiu fazer a leitura perfeita de que eu precisava de um lugar para fugir dos meus problemas e, enfim, viver, abrir um espaço para eu poder voltar a ser eu mesmo. E o teatro é muito catártico, né? O teatro, ele te envolve de uma forma muito expressiva, assim, né? Quando você está ali de fato no palco. Mas era uma intuição dela, né? Até então. E aí eu lembro que eu fui. Mas é a intuição de mãe. É isso que eu falo, é isso que eu falei. Ela é zica, né? Duas Mãe. vezes ainda, além da profissão dela, que ela já manjava, não é mãe ainda. Foi cabuloso. Isso foi o que me salvou, cara. Isso... Você lembra o primeiro dia que você chegou no teatro, você já gostou de cara ou você falou, ih, mano? Irmão, velho, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu cheguei lá, vi uma galera, era fim do dia, noite, assim, e era um curso aberto, então tinha gente de todas as idades. Onde eu me formei depois, ator, que era o Célia Helena, escola da Lígia Cortez, que também, se não fosse por ela, eu nunca teria tido minha carreira. Filha do Raul Cortez, um dos maiores atores que a gente já teve, e ela toca a escola Célia Helena. E o maluco, cara, abençoado, é que ela foi minha professora nesse primeiro curso. Privilégio. E uma coincidência dessas também da teia. E aí, quando eu cheguei lá, cara, eu até penso, eu tava deprimido, cara, eu tinha engordado pra caramba, eu tava numa fase muito ruim, cara, muito. Foi a primeira vez que eu sorri desde que meu irmão tinha falecido. E porque eu entendi que ali eu não precisava ser eu e que ninguém ali sabia da minha história. Porque quando acontece uma tragédia na sua vida, toda a sua comunidade sabe. Todas as pessoas que você está acostumado a viver sabem. Então, eu ia na escola, eu era o cara que tinha perdido o irmão. Eu ia no clube, eu era o cara que o Marcelo tinha falecido. Eu ia na minha família, a família sempre olhava pra gente já com muita tristeza. Então, assim, a minha vida também
além da minha dor, passou a ser aplacar e receber a dor dos outros. Ou às vezes receber também, eu lembro até hoje, cara, coisas que eu ouvia, assim, na escola. Que eu falei, esse é o cara que o irmão faleceu. Uma coisa que acontece numa idade dessa, ela se prolifera, assim. E isso sempre me fazia mal. Lá ninguém sabia, cara. Então, eu podia, sabe, ter uma outra vida, eu podia ter outra energia, outra vibração. E aí eu comecei a voltar a fazer as pessoas darem risada, que era uma coisa que eu sempre fiz de moleque. Eu sempre fui o gordinho engraçado, sempre. E isso tinha morrido em mim. Então, naquele momento, a vida voltou pra dentro de mim, cara. Porque eu vi que as pessoas estavam rindo de mim. Porque eu tava fazendo elas rirem. E eu tava rindo junto. Então, meus problemas ficaram da porta para fora e ali eu comecei a viver outros problemas. O cara que chegou em casa e foi traído pela mulher, o cara que perdeu o ônibus, os exercícios teatrais que iam fazendo. Aquilo, velho, foi vida para mim, me salvou. Então, o respeito que eu tenho pelo teatro hoje é do patamar de dizer a arte me salvou, de verdade. Eu fico até emocionado, porque, cara, é assim, com toda a força do mundo. Se não fosse o teatro, eu não sei para onde eu teria emburacado. E, obviamente, a minha mãe com a intuição dela. Então, dali, o que também poderia ter sido só um curso de teatro, tinha a Lídia Cortez, que era uma pessoa que, na época, fazia novela na Globo. O Raul Cortez ainda era vivo. Ela já era conhecida. Hoje, ela sempre foi um nome muito respeitado dentro da escola de educar teatro. Mas naquela época ela estava com um nome grande também de participações de novela, etc. Então meus pais sabiam quem era ela e respeitavam. Então, no final desse curso de 6 meses, ela teve muita atitude, pegou meus pais e falou assim, ele não pode parar. Porque eu tinha medo de não... Eu tinha que ser médico. Eu ia ser médico, como todo mundo. Como assim, cara? Vai ser ator de teatro? Como que isso vai dar certo, cara? E meus pais, médicos, olhando assim, aí ela falou assim, acreditem, eu lembro dessa frase, vai ter mercado para ele vai trabalhar. Porque o medo de quem vai fazer teatro é não conseguir oportunidade, cara. Sim. E aí você acaba fazendo, poxa, uma vida que é dura, vida de ator de teatro é dura, cara. Porque lotar teatro sem ter nome feito na televisão é duro, cara. Então, teve um certo receio, mas aí volta também. Se a gente não tivesse perdido o Marcelo, meu irmão, talvez meus pais não tivessem tido a atitude que eles tiveram, de que deixa ele ser feliz, cara, sabe? Se ele vai fazer medicina, não importa, porque sempre quiseram que, né, seguisse a tradição. Ali já tinha mudado o shift da cabeça deles, a gente quer que ele seja feliz. É isso? Você se sente bem fazendo? Eu falei, cara, eu amo isso daqui, eu amo. Então vamos embora. Então é isso. Então, você vê como as coisas, a teia, né? As coisas vão acontecendo e a minha vida vai se desenhando. Aí eu entrei pro teatro, me formei em teatro, com a Lígia me dando muitas oportunidades, assim. Então eu era um cara, até hoje, quem estuda no Helena tem lá a minha foto e as histórias que as pessoas contam. Eu comecei a me dar muito bem, porque eu desenvolvia muito bem. E a Lígia me dava oportunidades para me desenvolver bem. Então eu comecei a virar um nome, assim, meio falado, assim, do meio teatral paulistano, assim. Era um moleque que tava meio emergente ali, um moleque talentoso, assim. Tudo bem, até aí beleza. Mas eu tinha uma influência muito forte de teatro. Meu sonho era ser professor de teatro e fazer parte de um grupo de teatro desses que tem sede no centro da cidade. Nossa, se apaixonou completamente. Eu vi 100%, irmão. E aí eu comecei a dar aula de teatro na Casa do Teatro, no curso que eu tinha feito. Tudo isso antes, com 17 anos de idade. Caralho, então você tava bom na parada. Tava, mano. Tava assim. Afiado. E eu também, com a minha né, enfim, com a minha personalidade, eu não queria viver com o dinheiro dos meus pais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar de garçom e dar aula de teatro. E fazer peça e participar de peças de teatro que não eram minhas. Uma eu ia fazer luz, outra eu fazia stand-in, a outra eu ficava, sei lá, fazia uma pedacinho da peça ali, uma participação, outras eu de fato protagonizava e comecei a viver o meio teatral, muito, assim, é até legal poder falar isso, porque é uma coisa que quase ninguém sabe, mas vivendo o meio teatral assim, muito, muito fiel, assim, e entregue. E com isso, o que aconteceu? Eu comecei a virar um cara de teatro revolucionário, sabe? Raiz. Teatro de raiz, teatro de praça. Você não gostava da TV, novela, a parada era teatro. Teatro, assim, e eu lembro, tem influência de grandes mestres que falavam assim, isso aqui que é arte, é isso que tem que pulsar o nosso sangue, a gente só consegue mudar as pessoas aqui, na cara a cara, no palco, fazendo teatro na praça, onde não tem palco a gente vai e faz, sabe? E essa era a minha motivação total.
E eu falava assim, meu, quem vai pra TV vende a alma. Eu nunca vou pra TV, pô, tá maluco? Coisa que vende a alma, caramba. E eu tinha isso dentro de mim. Até tanto que no meu grupo teatral ali, todo mundo já tinha ido fazer algum teste. Seja de comercial, que na época era uma coisa forte, fazer comercial, ou pra Globo. Todo mundo, eu era o único que nunca tinha feito teste nenhum, cara. Aí um dia eu tava fazendo uma peça chamada Antígona, que é uma tragédia grega do Sófocles. E eu tava fazendo um papel que eu deveria ter pelo menos 30 anos a mais da minha idade para poder desempenhar aquele papel. E eu tava desempenhando. Eu morria toda noite, eu deixava minha alma lá, todo meu sangue, literalmente toda noite, porque é um personagem, para quem conhece, muito, muito denso. Foi o personagem que lançou Paulo Altran, por exemplo. E eu bancava isso como se fosse a minha grande missão. E eu ia e me entregava. Aí um belo dia, tinha acabado de fazer, cena final, morte, me rasgava. Aí tava no camarim, chega uma produtora de elenco, olha pra mim e fala assim, parabéns, cara, você é assim... Nunca vi uma coisa assim tão forte, tão visceral no palco, assim, uma coisa que me levou junto com você, uma energia, uma emoção muito forte. Quantos anos você tem? Eu falei assim, eu acabei de fazer 18 anos e tal, não sei o quê. Ela eu tenho um papel pra você em Sandy Júnior. Irmão, na hora eu fiz essa risada que você deu foi a risada que eu dei, velho. Igualzinho. Porque o personagem devia ser muito sinistro. Você achou que ela ia te chamar pra um filme, pra alguma coisa. Qualquer coisa, velho. Menos Sandy e Júnior, cara. E a minha risada foi essa, cara. E eu olhei pra ela e falei, beleza, liga amanhã, tá bom. Qualquer coisa eu te ligo. É nóis. E cheguei, dei risada pra caramba, tal, não sei o quê. Até porque a Sandy e o Júnior naquela época, eles eram... Nossa. Velho, era uma coisa muito grandiosa, assim, eles como dupla lutavam Maracanã. Sabe essas coisas que você brincou de mim, que você olhava lá, tava aqui, eram eles, estavam em todo lugar, verdade. Assim, cara. E aí cheguei em casa rindo pra minha mãe e falei assim, você não tá entendendo, você não sabe. Me chamaram pra fazer, não era nem pra fazer teste, tá? Era fazer o seriado Sandy Júnior. Falei pra minha mãe, imagina, cara, eu fazendo Sandy, que loucura, cara. Aí minha mãe chegou e falou assim, vem cá, senta aqui. Eu falei, você não quer viver de teatro? Não é esse o seu sonho? Não é isso que você almeja? Eu falei, Pô, exatamente isso, por isso que é um absurdo isso. Ela falou assim, não é um absurdo. Se você quer viver de teatro, você tem que ter um nome para as pessoas irem te assistir. Então você vai aceitar esse convite, você vai para a Globo, você vai fazer o seu nome como ator para levar as pessoas, para levar o público para sua peça. Porque... eu não aguento mais, minha mãe falando, eu não aguento mais ir em peça sua e só ter 3 pessoas e eu sou sempre uma delas. Ô, sua mãe é foda, hein, mano? Minha mãe em todas as minhas apresentações, irmão. Todas ela tava lá, cara. Mesmo quando tinha 2 pessoas, ela era a terceira. Se tinha uma, ela era a segunda. Se não tinha ninguém, ela era uma. Bate palma. Bate aí pro meu filho. Ó. E aí, velho, com essa fala da minha mãe, foi um choque pra mim, de realidade. E aí eu topei, aí eu aceitei. E foi a melhor escolha que eu podia ter feito na minha vida, cara. Você assistia? Sandy Júnior? Que ano que foi? 99. Tinha 3 anos, meu. 3 anos? 3 anos. O moleque era uma criança, Nossa, você tinha 3 Sim. anos? Caraca, mas você assistia? Eu assisti bem pouco, assim. Vai falar o quê? Eu tinha 4. Eu tinha 9.